Bem, pessoal, bom dia. Vamos à gravação da introdução a IHC capítulo 1, tá? Então, isso daqui faz parte do material integrante da nossa disciplina e a gente vai começar a falar sobre ela agora. Então, as tecnologias da informação e comunicação no cotidiano, né? Em que áreas as tecnologias estão presentes na vida pessoal e profissional das pessoas? Então, a gente sabe hoje que praticamente em todas as áreas elas são utilizadas, né? Comércio, banco, saúde, meios de comunicação, educação, como a gente está vendo muito agora, tudo isso as tecnologias estão sendo empregadas e utilizadas. No cotidiano, em quais ferramentas, instrumentos ou dispositivos elas estão presentes? Principalmente no celular, mas em quiosques, chaveiros, smartphones, livros eletrônicos, console, a TV digital agora, tá? Em diversos dispositivos e ferramentas que utilizamos no nosso dia a dia. E qual a importância as tecnologias das informação e comunicação adquiriram, né? Elas hoje são de suma importância, principalmente na educação. Imagine nesse tempo de pandemia, se não tivesse a possibilidade de estarmos tendo aula remota, nós estaríamos aí há quase 2 anos parados sem educação. E isso daí seria um prejuízo terrível para todos. E isso mostra como elas afetam a vida das pessoas. Tá? Então, assim, hoje muita gente não pode viver sem redes sociais. Né? Isso é, ao mesmo tempo, bom e ruim. Né? E o que pode ocorrer se as tecnologias falharem? Então, isso daí ela pode trazer um prejuízo enorme para muitos setores, praticamente todos os setores hoje existentes na economia, por exemplo. E quais são as consequências para quem usa e para quem desenvolve tecnologia? Bom, para quem usa, significa agora que você tem um aprendizado praticamente sem limite. Tudo está disponível, está ao seu alcance, desde que você tenha um aparelho de comunicação e um aparelho tecnológico compatível com o seu conhecimento. Né? Para quem desenvolve também, há uma gama enorme de possibilidades a serem utilizadas. Isso daí é muito bom para a pessoa. Então, o interfone do prédio mudou. Um exemplo, um caso de uso, tá? Num condomínio com 5 blocos, com 5 andares cada, existem 4 apartamentos por andar. Então, imaginem um cenário, né? O interfone no térreo de cada bloco mudou de uma solução específica, que é esse daqui, de modo genérico, que está sendo mostrado aqui, tá? Para uma solução genérica à esquerda. Então, assim, antigamente eu tinha a possibilidade de você falar com o apartamento apenas por bloco. Eu tinha que ter um aparelho de interfone em cada um dos blocos para poder se comunicar. Né? Então, como é que ficou agora, né, você analisando a interação das duas propostas, como fica para você ligar para o apartamento 104? Nessa solução aqui, bem específica que ele estava dizendo antes, era somente você apertar o número 104 e você já estava falando com o apartamento 104, mas daquele bloco. Você tinha que ir bloco por bloco para poder falar com apartamentos específicos daqueles blocos. Né? E agora, como é que você faz no novo? No novo, você pode estar muito bem no seu edifício, no bloco 1, por exemplo, e falar com o pessoal do bloco 4. Então, eu moro no apartamento 104, mas quero falar com a pessoa do 104 do bloco 4. Então ele diz aí, ó, aperte o sinalzinho de seta, que é a setinha vermelha que está aqui, ó, tá? Depois o bloco que você quer ir, bom, eu quero falar com o cara do bloco 4, aperta o número 4. E depois o apartamento que eu quero me comunicar naquele bloco, 104. É o apartamento. Então eu passo a falar com a pessoa que está no bloco 4, apartamento 104. Então ficou uma forma agora mais abrangente, né, de atender a todos os apartamentos que existem dentro do condomínio. E aí ele diz o seguinte, o que é preciso para memorizar e lembrar o uso desse interfone? Eu tenho que me lembrar sempre que tenho que apertar a seta vermelha primeiro, selecionar o bloco que eu quero e logo em seguida o apartamento. Então, uma das coisas que quem desenvolveu esse interfone, talvez ele não tenha pensado, pense numa pessoa idosa ou um cego usando ambos os interfones. Qual o interfone era mais fácil para essas pessoas, né? Então,
A pessoa tem que ter empatia para poder desenvolver um aplicativo hoje em dia, a pessoa se colocar no lugar do outro. Como o novo dispositivo afetou a vida das pessoas que moram e que visitam o condomínio? Por exemplo, tá? Mudou a forma de expressar, eu quero falar com o apartamento XXX, né? Ela não pode falar mais isso. Ela tem que dizer, eu quero falar com o apartamento XXX, porém no bloco 1, 2, 3, 4 ou 5. Os moradores agora podem usar o interfone para falar entre apartamentos de qualquer bloco. Não ficou mais uma coisa isolada, né? Eu posso falar com todos os apartamentos, como eu falei anteriormente. Só que ficou um pouco mais complexo aprender e explicar como funciona o uso do interfone novo. Isso daí realmente é uma realidade. Um exemplo da urna eletrônica versus as cédulas que tinham antes, que existiam. Na eleição de 1982, por exemplo, a cédula utilizada era essa que está aparecendo aí para vocês, e depois foi trocada, graças a Deus, pela urna eletrônica. E aí tem, como votar no José da Silva para vereador? Eu teria que saber ler para preencher a minha cédula eleitoral, né? Enquanto que a urna eletrônica aparece o nome vereador, eu também tenho que ler, mas fica muito mais fácil de eu colocar o número dele, porque se eu digitar o número errado, a urna vai me dizer, numa cédula não. Eu poderia muito bem anular meu voto votando errado, colocando isso numa cédula. Então, como saber se o número do candidato desejado, a urna também informa, como votar em branco, tem um botãozão em branco ali, né? Como votar nulo. Para você votar nulo, é somente apertar a urna, está avisando para você ali, ó, aperte verde para confirmar e aí você vota nulo. Né? Em que ordem eu devo votar? A própria urna eletrônica mostra para você quais são as ordens. Basta que você leia e siga as ordens de votação. Responsabilidade do desenvolvedor de tecnologia da informação, né? Estar ciente de que seu trabalho afeta a vida das pessoas. Isso é o principal. Tentar prever os impactos do seu trabalho para encaminhar boas intervenções e soluções, diminuir os impactos negativos previstos no seu desenvolvimento e fornecer salvaguardas para impactos negativos imprevistos do seu desenvolvimento. Então, tudo isso ele tem que estar ciente na hora de desenvolver um aplicativo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sistema interativo, que é um sistema de caixa automático. E por baixo desse sistema de caixa automático, desse front-end que está sendo me mostrado aí, existe um sistema embedded que processa informações bancárias. Desde que eu interaja com a tela, por baixo vão estar sendo processados todos os dados que eu colocar. Existem diferentes visões sobre sistemas interativos de todas as organizações, usuários, fabricantes de software. Cada um tem o seu ponto de vista de um sistema interativo. Só que na nossa visão, no front-end designer, o cara que trabalha com interação humano-computador, ele vai desenvolver o aplicativo de fora para dentro. O visual tem que ser feito para acomodar os dados que estão sendo feitos naquele aplicativo. Enquanto a gente trabalha, por exemplo, quando a gente está aprendendo POO, a gente está aprendendo os dados, né, o código a ser feito de dentro para fora. A última coisa que a gente deve se preocupar em POO é com o front-end que vai rodar o nosso aplicativo. Só que em HC a gente tem que primeiro se preocupar com o front-end, a cara do aplicativo para poder trabalhar. E quais são os objetos de estudo de interação humano-computador? São dois, o humano e o computador, com todas as suas nuances aí, tá? Onde o processo de desenvolvimento é o mesmo para ambos. Então eu tenho que observar muito bem que ambos existem processadores, são ergonômicos, têm suas posições de teclado, posições de postura em sentar, observar, emitir informações, tudo isso eu tenho que estar ciente na hora de desenvolver um aplicativo e saber como melhorar a interação entre esses dois personagens de HC. E ela é uma área multidisciplinar, pessoal. Ela está para computação, engenharia, artes, design, linguística, semiótica, ergonomia, antropologia, sociologia, psicologia e principalmente computação.
Quais são os benefícios de interação humano-computador? Bom, a gente contribui para aumentar a produtividade dos usuários, reduzir o número e a gravidade dos erros, reduzir o custo de treinamento, reduzir o custo de suporte técnico, aumentar as vendas e a fidelidade do cliente. Por hoje, por enquanto, né, é só o que a gente tem a mostrar para vocês. Qualquer dúvida que você tiver dessa aula, me procura, manda mensagem aqui pelo ambiente, e aí eu entro em contato com vocês e a gente começa a trocar ideias sobre interação humano-computador, tá bom? Logo, logo eu vou também estar deixando aqui disponível a aula 2 de HC. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau.